Então, pessoal, vamos aprender como que a gente consegue calcular a carga de ruptura de um solo por meio da fórmula de Terzaghi, admitindo que a ruptura seja do tipo geral. Então, a fórmula de Terzaghi é dada por essa expressão aqui, onde cada uma dessas parcelas está relacionada a algum tipo de parâmetro do solo. A primeira é relacionada à coesão, a segunda ao atrito do solo e a terceira à sobrecarga. O C vai ser a coesão do nosso solo, gama é o peso específico do solo na cota de apoio, Q vai ser a tensão efetiva do solo na cota de apoio da fundação. Lembrando que se eu tiver um aumento de nível d'água, isso aqui altera a tensão efetiva do solo. B é a menor largura da sapata. Os fatores N são fatores de carga, que são em função do ângulo de atrito interno. E os fatores S são os fatores de forma, que estão relacionados à geometria da nossa sapata. Então agora nós vamos investigar como que a gente determina cada um desses fatores. Os fatores S, que são em função da geometria da sapata, eles são obtidos por essas duas tabelas aqui. A primeira é a tabela original de Terzaghi, que ela é mais conservadora na determinação da carga de ruptura. E a segunda, a de Vesic, que ela também segue a mesma ideia, só que ela tem algumas correções. Então aqui vocês vão encontrar para a sapata corrida, retangular e circular. E aqui lembrando que no caso circular o B vai ser igual ao diâmetro. E é só aplicar os valores obtidos pelo tipo de geometria da sapata na formulação. Os valores de N, eles são dados em função do ângulo de atrito, como eu tinha falado anteriormente. E eles são obtidos em função desses gráficos aqui. Eu recomendo, quem quiser, acho que é até melhor utilizar essa tabela aqui, porque fica mais fácil também se quiser programar Excel de conseguir resultados, do que chegar aí graficamente, um por um, indo numa dessas N de C, N de Q, N gama. Lembrando que os fatores de carga com esse superíndice aqui, linha, eles são para solos compressíveis, ok? Como eu tinha falado, solos compressíveis, nós temos que utilizar o fator N de C, N de Q, N de gama linha, que são apresentados na tabela, como eu mostrei aqui e está aqui na linha tracejada. São indicados para quando nós tivermos areia fofa ou argila mole, com esse NSPT aqui. Lógico, isso aqui é indicação. Se vocês se sentirem seguros utilizando com uma areia fofa que tem um NSPT um pouco maior do que isso aqui, não tem problema, é apenas uma indicação. Lembrando que nesses casos nós temos que utilizar um C' que é igual a 2/3 de C e um ângulo de atrito corrigido, que é igual a 2/3 do nosso ângulo de atrito. E alterar esses parâmetros na equação, ou seja, nós pegamos a equação da carga de ruptura e substituímos por esses valores. O nosso C vai ser o C' e os fatores N de carga vão ser substituídos pelos N', para o caso de solos compressíveis, pessoal. Se nós tivermos uma carga excêntrica, também não tem dificuldade. Nós temos que determinar a localização da carga e transformar ela o quê? Numa área fictícia. Ou seja, vou ter aqui, por exemplo, nesse caso aqui, nossa carga está nessa localização. Então, nosso lado B grande, aqui, que vai ser da área fictícia, vai ser dado por B' sobre 2, que é essa metade aqui, mais a excentricidade, aí eu vou estar aqui no meio do meu B. E multiplica por 2, que é isso que a gente vai ter aqui. E para o lado L é a mesma coisa. Nós vamos utilizar esses parâmetros para o cálculo da carga de ruptura. Somente isso. Agora, o que acontece quando nós temos o nível da água? Como eu tinha falado anteriormente, que isso daí altera um pouco as equações. Se o nosso nível da água estiver localizado nessa profundidade aqui, ou seja, qualquer coisa abaixo disso aqui, não tem que corrigir nada. Então é somente utilizar os parâmetros que foram determinados anteriormente e seguir com o cálculo. Se o nosso nível d'água estiver neste trecho aqui, ou seja, vai estar entre D
e D mais B, que é esse trecho todo aqui, eu vou ter que utilizar a coesão saturada, algo que eu já recomendo que sempre utilize a coesão saturada, porque ao longo do ano, a coesão do solo, o que acontece? O lençol freático ele aumenta e diminui. Então, a menos que você esteja em um local muito seco, eu recomendo que utilize sempre a coesão saturada, porque nós vamos ficar ainda a favor da segurança. Então, utilizamos nossa coesão saturada na formulação e temos que corrigir o peso específico do solo, que vai ser dado por essa fórmula aqui, que é nada mais do que uma média ponderada do peso específico. E a gente continua utilizando a nossa formulação, só que substituindo a coesão pela coesão saturada e o nosso gama pelo nosso gama estrela aqui, que é considerando o nível d'água. Lembrando, se for solo compressível, aquela mesma hipótese é válida, é só substituir os fatores N pelos N', ok? E se o nosso nível d'água estiver localizado nesse trecho aqui, nós vamos ter que utilizar a coesão saturada, corrigir a sobrecarga, que eu tinha falado anteriormente, quando nós temos alteração do nível d'água, temos que utilizar o que? A tensão efetiva. Nossa tensão efetiva vai ser dada por essa expressão aqui, que vai ser o nosso gama vezes x1, que é isso aqui, mais o nosso gama submerso. Lembrando que o gama submerso é o gama N menos o gama da água, vezes o x2, que é essa distância. Aí nós vamos ter a nossa tensão efetiva na cota de assentamento da nossa fundação. E substituir os valores na fórmula de Terzaghi. Coesão saturada, gama estrela e nosso Q'. Lembrando que se quiser utilizar para solo compressível é a mesma ideia. Só que estou substituindo o N de C pelo N' e assim diante. Então é isso, pessoal. É assim que nós utilizamos a fórmula de Terzaghi para determinar a carga de ruptura. Lembrando que isso aqui é a carga de ruptura da fundação. Então nossa tensão admissível, você tem que pegar essa carga de ruptura e dividir por um fator de segurança. Aí a gente vai conseguir obter a nossa tensão admissível. E salvo engano, a coeficiente de segurança é 3 para a fórmula de Terzaghi. Mas aí vocês procurem com mais calma. Que é assim que a gente determina a nossa carga de ruptura, pessoal. Recomendo que quem saiba mexer com Excel, programe isso aqui em Excel, que vai poupar bastante tempo quando for fazer qualquer tipo de análise. Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Se puderem dar um like no vídeo, isso ajuda bastante o canal, pessoal. É isso aí, até mais.